Veja, nós conseguimos avançar em diversos pontos, avançamos em pontos importantes para efetivamente salvar o agro. Quando a reforma chegou pela primeira vez no Congresso, lá na PEC, lá atrás, ela era simplesmente algo que terminava, acabava por completo com a competitividade do agro brasileiro. E nós fomos negociando, fomos avançando, fomos buscando soluções e hoje nós temos uma reforma que para o produtor rural ficou boa. Nós conseguimos a isenção de produtores com rendimento até 3,6 milhões de reais ao ano, nós conseguimos a isenção para produtores integrados, para operações internas e cooperativas, nós conseguimos reduzir toda a produção agropecuária 60% da alíquota do tributo, conseguimos colocar a produção de alimentos como isenta e também colocar os produtos do dia a dia da população brasileira na cesta básica, possibilitando que a gente tenha efetivamente alimentos mais baratos, aumento de consumo e, tendo aumento de consumo, obviamente, mais rentabilidade. Então, ela foi positiva, sim. Acho que nós conseguimos avançar bastante na reforma para que o agro fosse atendido e tivesse mantido a sua competitividade. Ô Pedro, na semana passada a gente já falou de dólar e o dólar nem estava nesse patamar que está hoje, né? Como é que você avalia os impactos desse dólar a 6,10, 6,15 para o setor do agro? Muito preocupante, né? Vamos lembrar que o setor do agro ele é altamente dependente do dólar. Nós temos os nossos insumos basicamente lastreados em dólar, apesar de vendermos muita commodity. Nós estamos agora no custeio de safra, ou seja, a gente precisa plantar, precisa colher, precisa plantar, precisa colher e precisa conseguir vender esses produtos. O dólar nessas alturas aí nos dá uma preocupação gigantesca, até porque, obviamente, aumenta a inflação, isso faz com que a economia fique mais estagnada, diminui o fluxo econômico nas áreas de produção agropecuária e os nossos insumos, produtos e custo de produção, obviamente, se tornam mais altos. Isso gera uma preocupação bem grande. Quando a gente pensa que o bushel de soja, por exemplo, Chicago, que poderia estar para cima dos 10, como esteve na pandemia, hoje está em 9 e pouco, beirando 10, às vezes baixa para menos de 9, e isso é o custeio da produção brasileira também. Então, gera uma preocupação gigantesca. Nós precisamos de ações efetivas da economia para segurar juro, mas também para baixar o valor da moeda. Aliás, para melhorar a valorização do real frente às outras moedas e fazer com que a gente consiga ter acesso a crédito para poder custear a produção. O mercado ele tem vivido dias muito nervosos aí, né? O câmbio mostra muito bem isso, à espera da aprovação do pacote fiscal do governo. Você que é deputado federal, como é que você está sentindo o clima na Câmara dos Deputados para a aprovação dessas medidas do governo para cortar gastos? Bom, primeiro vamos dizer que esse pacote fiscal não é a solução do problema, né? Ele é um pacote fiscal pequeno, modesto, que não mostra o interesse do governo federal, do Executivo Federal, em cortar na carne, diminuir gasto, diminuir custo da máquina e fazer efetivamente um pacote fiscal. Anunciou aumento de servidores agora, já no começo do ano, ou seja, vão ter mais gastos. E é um pacote fiscal que mostrava o setor produtivo com a responsabilidade de pagar a conta da inépcia do governo. Primeiro ponto, proibir prorrogação, manutenção ou concessão de benefícios fiscais. Não existe a mínima possibilidade. Nós precisamos de benefícios fiscais, por exemplo, para as grandes empresas de fertilizantes. Mais de 90% do fertilizante utilizado nas lavouras brasileiras são importados. Se não tiver benefício fiscal, a gente não consegue manter competitividade. Outra coisa, o governo se apropriar dos créditos de ICMS, se apropriar dos créditos de exportação, como tinham feito a proposta naquela MP do fim do mundo, na MP 1227. Colocaram de volta no texto, tivemos que negociar com o relator para retirar, para evitar que esses créditos sejam aproveitados pelos empresários, pelos geradores de emprego, pelo setor produtivo, porque isso é custeio também de safra e isso está no custo de produção. Então, são vários pontos que nos geram bastante preocupação, porque é um pacote que não vai ter um efeito imediato, não vai ter uma solução rápida para esse problema e que não há ainda demonstrações do governo em relação a efetivamente buscar uma solução para o desafio fiscal que nós estamos vivendo. Ontem, por exemplo, numa conversa tentando mudar essa questão dos benefícios fiscais, o governo garantindo que vai ter superávit. Eu não consigo encontrar essa conta, da onde sai esse superávit. Não tem conta que feche com o dólar a 6,20, com os juros subindo, com a inflação subindo e com a economia estagnada, eu não consigo encontrar aonde vai ter superávit. Se não tiver superávit, a gente não tem ponto positivo para a reforma fiscal nenhuma.
Mas mesmo essas medidas que você considera insuficientes, você acha que elas devem ser aprovadas pela Câmara? Acho que sim, claro, acho que sim, sem dúvida. Acho que o senso de responsabilidade do parlamento é enorme. A gente tem que dar a nossa contribuição, como nós já fizemos no arcabouço, como já fizemos na PEC da transição, como já fizemos na reforma, né, dando a nossa contribuição para tentar salvar o país e tentar achar uma solução. Agora, infelizmente, não consigo enxergar nesse pacote fiscal uma solução para esse problema, que ele deve ser aprovado com certeza. Agora, dentro do setor do agro, que você disse que está sofrendo bastante com essa alta do dólar por causa dos insumos, você vê algum setor específico que está ganhando nesse momento específico aí com essa disparada do dólar? Claro, os setores exportadores ganham dinheiro, né? Óbvio. Né? O pessoal que está vendendo para fora está vendendo com o dólar mais alto, sem dúvida, está bem, né? As traders estão comemorando. Compraram do produtor mais barato e estão vendendo mais caro. Isso, sem dúvida, eles estão aproveitando esse momento e isso faz parte do mercado, nenhuma crítica a isso. Né? Mas para quem está plantando, quem precisa de insumo que está lastreado em dólar, aí gera uma preocupação, porque o custo de produção fica muito mais alto. Aliás, a margem fica muito menor, né? Então tem muito produtor que está empatando na produção. E isso gera preocupação. Ô Pedro, a gente está chegando já próximo do fim do ano e 2024 foi um ano que teve queda na safra. A previsão é que tem uma queda, né? Por causa da estiagem, etc. O que você está esperando para 2025? Estou entusiasmado. Estou achando que esse ano choveu bem, choveu o necessário para o início do plantio. Nós tivemos aí uma sazonalidade boa de água nesse período agora de safra. Acho que a gente vai conseguir chegar com uma safra boa aí na safra de verão. Torcer para não ter um exagero nisso também. Né? Ano passado nós começamos o ano com uma chuva exagerada também. Então que não tenha esse exagero e que a gente consiga fazer as 2 ou 3 safras com maior qualidade e sazonalidade das chuvas. Tudo tende a dar muito certo. Né? Pelo menos o que está mostrando os números da produção de soja, de milho e de outros produtos aí, de algodão, isso aí está indo muito bem. O café está indo bem, então tem uma previsão boa de safra, uma previsão boa para o próximo ano, torcendo e rezando todos os dias para São Pedro para não ter intempéries climáticas complicadas. É muito complicado a gente querer ser grandes players mundiais de commodities sem ter armazenagem suficiente, sem ter um programa robusto de irrigação e ficar dependendo de clima. Mas tem dado muito certo isso já há bastante tempo. Vamos torcer para que esse ano aconteça novamente. A gente viu recentemente o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ele ameaçando taxar mais o Brasil, produtos brasileiros, porque, nas palavras dele, o Brasil taxa muito os Estados Unidos. Quando você ouviu essa frase, você ficou com medo disso ter algum tipo de reflexo para o setor do agro? Veja, nós temos, no Partido Republicano Americano, ele tem uma característica muito mais protecionista do que os democratas. Né? Essa é a tendência dele, sempre foi em todos os governos republicanos. Nós disputamos com os Estados Unidos os maiores mercados mundiais de venda de commodities, né? Principalmente a China. A gente disputa esse mercado, a gente se enfrenta de igual para conseguir vender soja, vender milho, vender trigo, vender tudo aquilo que a gente vende para esses países como a China, por exemplo. É óbvio que agora eles vão tentar entrar numa disputa comercial com a gente muito maior. E esse é o perfil do Partido Republicano, é o perfil do presidente Trump, mas não vejo que a gente vai ter muito atrapalho com isso, não. A gente não vai ter muito problemas com isso, não. Até porque existe mercado para ambos. Nós vamos disputar mercados internacionais bem fortes, né? Vamos tentar disputar a União Europeia e a Ásia, principalmente. Com a China, eles têm problemas muito maiores do que conosco. Então, vamos esperar para ver qual que vai ser a reação do governo americano, do governo Trump, com China, como vão ser as barreiras comerciais em relação aos chineses, para a gente ver se a gente vai conseguir continuar tendo domínio sobre o mercado chinês das nossas exportações. Dos nossos produtos do agro, quais vendem mais para os Estados Unidos, por exemplo? Eu imagino que carne, suco de laranja, está nessa conta também? Vamos lá, suco de laranja, 80% do suco de laranja mundial é brasileiro, né? Então, hoje teve um problema sério de greening na Flórida. Greening é uma doença que dá nos citros. Praticamente acabou com a laranja da Flórida, que era o maior produtor mundial. Hoje o Brasil domina esse mercado quase que 100%. Não vai ter problema não, porque os Estados Unidos não vão ficar sem suco de laranja. Carnes, nós temos inclusive empresas brasileiras que têm abatedouros lá nos Estados Unidos, vendemos bem para eles, mas longe de ser o mercado que nós temos, por exemplo, com a Ásia, com o Oriente Médio. Então, vendemos bastante, vendemos muito café chega lá também, apesar da Colômbia ter um marketing melhor do que o nosso café,
lá nos Estados Unidos. A gente vende bastante café, vendemos café, Estados Unidos não também, produzem, né? Oi? E café, Estados Unidos não produzem, né? Não produz. Não tem não essa produz. competição aí. Nós temos bastante açúcar que chega lá também, então nós temos aí caminhos bons para manter a nossa produção, porque tem muitos produtos que eles são dependentes nossos e que eles não conseguem ficar sem a gente. Vamos continuar vendendo bem para os Estados Unidos, vamos ter um atrapalho diplomático aqui, ali, alguma briga comercial com um produto ou outro, mas não vejo grande impacto para a nossa produção. Não.